Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre crença. Crença é algo que se forma através de uma ideia, né? Uma ideia, ela nasce, a ideia, e essa ideia, ela vai se fixar, se tornando uma crença. Então, quando aquilo vai se tornando repetitiva, essa ideia, ela vai se tornando repetitiva, tá? Repetitiva. Então, essa ideia vai repetindo, ela se fixa e se torna uma crença. Vamos falar, por exemplo, da crença de que manga com leite mata. A origem disto se deu na época da escravidão, quando os escravos eles podiam comer manga, mas não podiam tomar leite, porque leite era restrito aos senhores do engenho, né? Então se formou essa ideia, essa crença de que manga com leite mata. E quem é que coloca manga com leite na boca? Pouquíssimas pessoas. Eu escutei uma história de uma conhecida minha, há muitos anos atrás, de que na família dela não assava peru com asa. E ela contou essa história, eu achei muito incrível, né? Como que a crença, ela se formou embasada em nada. Aquilo foi passando, sabe telefone sem fio? Mas se tornou uma crença dentro da família dela. Então, todo peru que era assado na família dela, pro Natal, não tinham as asas. As asas eram retiradas. E ela, curiosa, foi perguntar lá para a tia-avó dela, que ainda estava viva, por que aquilo, ela não entendia, porque a mãe dela fazia aquilo, né? E as outras tias dela também, né? A família mais nova tinha esse costume. E a tia-avó dela respondeu simplesmente porque na época o peru não cabia com as asas dentro do forno. Então, eles retiravam as asas, porque as asas ficavam mais para fora, né? Eles retiravam as asas. Então, olha como que uma crença, ela pode ser formada também. Então, a pessoa não vai se informar, né? Como a manga com leite, né? Não tem base científica dizendo que manga com leite mata. Mas a maioria das pessoas acreditam que manga com leite matam e não tomam manga com leite, mas nem por decreto. Então a crença, nós podemos dizer que ela, em alguns momentos, pode ser limitadora. Ela pode nos trazer para uma estagnação, né? Se nós não prestarmos atenção. Porque uma crença, quando ela fica muito fixada, ela pode se tornar um toque. Isso num desequilíbrio maior, né? Então, eu conheci um rapaz que ele tinha um monte de crenças que acabou se tornando doentio. Então ele não comia a ponta da batata frita, ele tinha que acender e apagar a luz até dar um número par. Então é importante a gente prestar atenção. O que é uma crença saudável e o que é uma crença que, mesmo que ela não esteja ainda num desequilíbrio muito grande, que ela seja limitadora, castradora, que ela nos traga uma estagnação, né? Então, crer, tem pessoas, né? Crer em Deus, crer numa energia,
crer num ser em que tudo criou, em que tudo mantém, isso é uma crença que traz um movimento. As pessoas que creem nessa força maior, né, traz uma esperança, traz uma renovação, porque a crença, ela tem um poder muito grande, gente. Ela lida com o nosso racional, né? Então, que cria na mente aquela força que vai ser projetada no mundo, que vai ser lançada na nossa aura. Como eu já expliquei aqui para vocês um pouquinho sobre como que a aura é formada, como ela é alimentada, né? E a crença, ela também acaba sendo verbalizada, ela acaba sendo atuada. Então a crença, ela é muito importante, ela tem uma força muito grande na nossa vida. Quais são as crenças que você tem? Comece a analisar se elas trazem realmente saúde para a sua vida, se elas trazem prosperidade para a sua vida. Como é que a gente pode fazer essa leitura? Através dos resultados, dos fatos que vão acontecendo no nosso dia a dia. Isso também eu falo direto aqui para todos vocês. O maior termômetro nosso de como a nossa vida se encontra são os fatos. Como é que a nossa vida está se desenrolando? O que é que está chegando de oportunidades? Quais os tipos de pessoas que nós estamos aproximando? Quais os resultados que nós estamos tendo mediante aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos? Por exemplo, o Sol. Todos nós cremos que o Sol é vida. Mas por que essa crença ela se formou? Porque só basta olhar ao nosso redor, né? Aonde o Sol está, existe uma força, existe uma energia, existe uma vitalidade, né? Que é passada para as plantas, passada para nós, passada para as águas, passada para toda a natureza, seja ela do reino vegetal, mineral, animal ou humano. Então essa crença, ela é saudável. Crer que a água mantém é uma crença pautada em fatos reais, né? Se nós não nos hidratamos, nós morremos. Se as plantas não se hidratam, elas morrem. Ou seja, os fatos estão mostrando para nós de que a água, ela é essencial até para que o nosso planeta exista também. Então é importante nós tirarmos as vendas dos nossos olhos. A crença, ela nos traz saúde ou nos traz doença. Não existe meia crença. Ou você crê ou você não crê. E a crença, ela realmente vai determinar também a qualidade da nossa vida. Muitas pessoas, nós estamos vivendo aqui o Covid-19, creem piamente que ele é letal. Não vão ver dados científicos de que o número de mortes por número de pessoas não é tão alto assim. Esse é um fato, gente. Isso daí não é mentira, isso é realidade. Se você for buscar cientificamente, o número de pessoas que morreu até agora, ele não é tão alto quanto é vendido e quanto muitas pessoas creem que é. Então as pessoas acabam se limitando de fazer muitas coisas por causa que elas compraram esta crença. Que não cabe aqui eu começar a falar a respeito de como que essa crença deste Covid se criou, né? Então,
é muito importante nós prestarmos atenção, a gente analisar, nos analisar, né? Olhar para dentro de nós. Porque tudo aquilo que nós formamos dentro de nós está pautado na nossa genética, que eu também falei aqui um pouquinho, na nossa ética, na nossa moral, nos nossos desejos, nas nossas conveniências, muitas vezes, nas nossas coerências. Então, como é que você vai saber que aquela crença está sendo conveniente e não coerente? Olhando para os fatos. Então, crer é importante? É, desde que esta crença traga saúde. Desde que esta crença não te limite, não te castre, não retire da sua vida oportunidades. É muito importante questionar. Olha o caso do peru que eu trouxe aqui. A primeira pessoa na família que questionou desvendou o mistério do peru sem asa no Natal. E que se ela não tivesse levantado essa questão, isso aí iria perpetuar por mais gerações até que alguém tivesse uma questão a respeito das asas do peru. E tudo cria vida, gente. A crença cria vida. O que é que você está trazendo para a sua vida? Então, dependendo daquilo que você está criando, pode ser um monstro, tipo o Frankenstein. Um médico dessa história do Frankenstein, ele tinha uma crença, ele acreditava que ele podia criar um ser humano. E criou aquela aberração lá, toda retalhada, né, toda desfigurada. Então, isso é muito importante. O que é que você está trazendo como crença para a sua vida? De que forma aquela crença está sendo pautada, sendo criada, alimentada, vivida e dividida com os outros? Porque aquilo que nós estamos emanando está sendo repartido também com quem está ao nosso redor. Tem pessoas que creem que podem ferir os outros. Tem pessoas que creem que podem amaldiçoar os outros. Tem pessoas que creem que elas podem destruir os outros. E aquilo ela cria vida, ela cria corpo. Do outro lado, se encontra uma aura que tem abertura para receber, pronto, encontrou a conexão, encontrou a porta aberta e vai se fixar. Por isso que é importante nós estarmos ligados no que é que nós estamos produzindo, como é que está a qualidade da nossa vida em todos os níveis que ela se faz. Tem pessoas que creem que mantendo o outro distante, não alimentando uma relação, não tendo troca saudável, respeitosa, de que ela ama aquela pessoa. É um amor saudável? É uma crença de amor saudável? Então você não liga para a pessoa, você não contacta a pessoa, você não quer saber como a pessoa está no dia a dia dela. Tudo que aquela pessoa traz é um empecilho para você, vai arrumar uma desculpa para não ajudar, para não colaborar. E a pessoa crê que ela ama o outro. São muitas crenças que eu vejo, acompanho, né? E fico repensando as minhas crenças também. Não estou só observando o outro. É que como eu trabalho com terapia,
essa observação, ela também se estende ao externo diariamente. Mas eu também reflito diariamente, eu trago o que eu estou enxergando para dentro de mim para eu poder repensar. Porque, como eu já disse aqui, né, os outros são espelhos. Então, se eu estou enxergando uma crença no outro, que aquilo realmente é o oposto à minha crença, eu vou analisar aquela crença para ver até que ponto realmente aquilo não está na minha sombra ou está na minha luz. Tem coisas que realmente está na minha luz, né? Então é o oposto mesmo. A minha crença de amor é de você colaborar, de você participar da vida do outro construtivamente, levar uma palavra de aconchego quando a pessoa precisa, acolher, né? Ligar para a pessoa, querer saber como ela está. Isso é a minha crença de amor e é o que eu vivo. Então, eu trago aqui uma reflexão. Muitas são as formas que nós podemos analisar aqui de crenças. Essas crenças, como eu falei, elas vão chegar no outro. E tudo está interligado com a nossa ética energética, que eu falei aqui num vídeo. Uma pessoa que crê que ela pode chegar numa vaga de deficiente ou de idoso e parar, que qualidade de ser humano é esta pessoa? Então a crença, ela vai ser atuada. Consciente ou inconscientemente, mas ela vai ser atuada. Eu vejo que tem pessoas que creem, que fazem cursos relâmpagos e já se apropriam daquele rótulo, crendo piamente de que ela tem condições de atuar porque ela recebeu um papel, um certificado, está escrito naquele papel de que ela pode fazer aquela técnica com toda a propriedade. Olha como o mundo, as crenças que o mundo está trazendo para nós na atualidade. Tem pessoas que creem que se elas não usam uma determinada marca de roupa, elas não são ninguém. Se elas não têm um determinado tipo de carro, elas são menores. E isso vai incorporando na pessoa a ponto da pessoa se perder dela mesma. Então eu sugiro que vocês realmente tragam essa palavrinha aqui, né, para vocês, para pensar no que é que eu estou acreditando, crendo e produzindo essa crença, o que realmente essa crença está trazendo para mim. Porque nós vamos vivendo a vida e eu vejo assim que as coisas acontecem, há algo maior realmente, né, que nós, que é um... Ah, que lindo! Há algo maior que nós que vai se formando ao nosso redor, que é o inconsciente coletivo. O que nós estamos vivendo agora é uma colheita de todos os atos que todos nós estamos vindo, caminhando
atuando e que neste momento nós estamos colhendo. E tem pessoas que creem que isso que está acontecendo é para destruir a humanidade. E tem pessoas que creem que é para a evolução da humanidade. Então você pode crer o que você quiser. Você tem essa escolha de crer aquilo que você quiser. Então eu trago aqui essa pergunta. O que é que você está acreditando? Quais são as crenças que você está desenvolvendo e atuando na sua vida? Ok? Até mais!